Boa noite. Meu nome é José Francisco Gonçalves Júnior, sou professor do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília e atualmente presidente da Tropical Water Research Alliance. Gostaria de agradecer à comissão organizadora do segundo Simpósio Brasileiro de Águas Urbanas. É um prazer poder contribuir com este evento e ter a possibilidade de apresentar os nossos trabalhos dentro da Tropical Water Research Alliance, TWRA, e discutir um pouco e trazer alguns aspectos. O tema da minha apresentação vai ser uma visão transdisciplinar para a sustentabilidade e governança das bacias hidrográficas tropicais. Nós vamos abordar esse tema de forma transdisciplinar e primeiro eu gostaria de ah, colocarmos algumas questões que são grandes desafios da sociedade brasileira e, por que não dizer, da humanidade. Quais seriam esses desafios e como a gente precisa pensar esses desafios para construir uma sociedade para as gerações futuras, deixar como legado para as gerações futuras um resquício de esperança de um mundo melhor e mais sustentável. Atualmente, a gente não pode esquecer da grande tragédia que ocorreu no Rio Grande do Sul, em maio desse ano, né, em que milhões de pessoas foram afetadas, a economia do Rio Grande do Sul foi fortemente afetada, o agronegócio gaúcho foi afetado, a indústria, mas, sobretudo, a sociedade, a população. E, neste caso, a tragédia, a mazela ambiental, ela atingiu a todos, ricos, pobres, classe média, sendo que aqueles mais inafortunados, mais carentes, ainda sofrem até os dias atuais, sem casa, sem as condições ideais, desempregado. Então, o que a gente observou lá é apenas um exemplo que tem acontecido no mundo inteiro de tragédias e catástrofes ambientais em função das mudanças do clima, mas não só isso, a mudança do clima agregado ao desmatamento, agregado à poluição, né, ou outros acidentes graves, como no caso de Mariana e Brumadinho, a devastação urbana das nossas cidades, poluindo os rios, um descarte inadequado do lixo, a poluição atmosférica e o desmatamento, que tem gerado inúmeros problemas, não só nas áreas rurais e nas áreas nativas brasileiras, mas isso acaba como consequência, como a gente viu no caso do Rio Grande do Sul, num processo de uma inundação, uma chuva fora dos padrões normais, acaba que isso maximiza essa pressão. Então, o que nós temos diante desses problemas e desses cenários atuais é o que nós vamos deixar para a sociedade no futuro. Gosto muito dessa imagem, né, com esse jovem, né, olhando para a devastação em Mariana, não só a devastação de áreas naturais, mas também a destruição de cidades, e no caso de Brumadinho, ainda mais grave, um número muito elevado de pessoas mortas. E essa camisa da seleção brasileira, rota, indica uma perspectiva de futuro não adequada para essas gerações. Será que um país com tanto potencial, com uma capacidade econômica vantajosa, com uma população trabalhadora e plenamente capaz de levar esse país a ser uma das maiores potências sociais, humanas e
econômicas e ambientalmente sustentável no futuro? Será que a gente vai deixar um legado comprometido para essas gerações? Então, o que a gente vai discutir nessa apresentação é como podemos interferir, quais são medidas que podem permitir um desenvolvimento sustentável e que possa estar alinhado às metas colocadas pelos ODS que foi pactuado nas Nações Unidas. Então, essa perspectiva conduz a Tropical Water Research Alliance a um conceito em que a gente gostaria de atuar e as nossas atividades atuarem dentro de uma perspectiva de levar a humanidade a uma condição próspera e garantir para gerações futuras uma condição muito melhor do que a presente e que a gente possa garantir a manutenção da espécie do Homo sapiens ainda pujante no nosso planeta. Diante disso, a aliança ela tem um tripé, né, de desenvolver trabalhos com a sociedade, com sustentabilidade ambiental e de que a ciência seja a base para a tomada de decisão, para políticas públicas que possam conversar com a classe política, a comunicação social, que não possa comprometer a economia, encontrar uma economia saudável, que não seja baseada no lucro exacerbado de uma pequena quantidade da população e com alta exploração dos recursos naturais. Isso vai ser garantido por informação, e isso tudo só é possível ser garantido pela ciência se nós tivermos uma boa gestão e um programa de monitoramento das nossas atividades, sejam elas as pressões humanas sobre os recursos naturais, as consequências dos dejetos e do lixo produzido por essa população e quais as consequências disso para a saúde dos ecossistemas e, consequentemente, para a saúde humana. E aí vamos só discutir, o tempo é muito curto, alguns conhecimentos produzidos pela TWRA que podem ser aplicados na solução de problemas, né? Isso são alguns exemplos, temos muitos colegas, muitos grupos de pesquisas no Brasil e no mundo que têm pensado nisso, refletido, feito trabalhos em parceria, em network, e nós também temos experiências nesse sentido, e a nossa maior experiência é trocada atualmente com os colegas da Austrália. Na verdade, a TWRA é uma consequência de uma parceria entre brasileiros e australianos. Vamos pensar como a geotecnologia pode atuar. Temos vários especialistas, a TWRA ela é formada por multiáreas, não só por biólogos, ecólogos, mas temos engenheiros, economistas, designer, advogados, sociólogos, historiadores, geógrafos. Então, essa equipe multidisciplinar, ela permite trabalhos multidisciplinares, e aqui é um exemplo, foi um trabalho que nós fizemos no Rio Araguaia, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, num programa chamado Águas Brasileiras, que foi financiado, patrocinado pelo Banco Itaú. Então, aqui temos um exemplo de uma PPP, uma política pública, um órgão de política pública em parceria com o terceiro setor e a iniciativa privada para produzir conhecimento. Aqui nesse mapa, podemos ver o ano de 1985 e 35 anos depois, o que nós vemos é uma degradação, um aumento aqui de amarelo das pastagens,
um aumento da agricultura que rosa, e vários pontos rosas indicando que a gente tem uma degradação ao longo do tempo da bacia hidrográfica do rio Araguaia e Tocantins. E isso gera uma perda líquida de floresta aqui e da savana e de algumas áreas de campestres, em detrimento do aumento da área do agronegócio. Então, nós estamos perdendo áreas nativas, áreas em que nós estaríamos absorvendo o carbono, né, retendo o carbono no compartimento biológico, e a ausência dessa cobertura vegetal significa liberação de carbono para a atmosfera. Então, esse é um cenário que nós produzimos ali, é um estudo longo que começa nesse projeto e desemboca num outro estudo, que nós temos um programa atual até 2030 chamado Araguaia Vivo, e que nós temos inúmeras atividades dando uma perspectiva transdisciplinar para a bacia do rio Araguaia. Aqui, então, a partir de estudos de geotecnologia, a gente pode prever o que vai acontecer. Então, para 2050, nós temos uma intensificação da área agrícola, pode ver que aumenta por toda a bacia pontos rosas, e há uma intensificação da imagem em amarelo. Isso significa que essas áreas estão e a tendência é crescer. Aqui a gente tem que as pastagens saem de 1985 de 20% e vai a 50% da área. Então, nós estamos transformando, durante 100 anos, transformando 50% da área da bacia do Rio Araguaia em pastagem, e mais 4% transformando de praticamente 0,3% para 8,4% em área agricultável. Então, a gente tem um cenário que quase 60% da bacia em 2050 vai ser transformado em área de pastagem e agricultura. Isso significa liberação de mais carbono para a atmosfera, mas o pior, não estão aqui os dados, mas eu vou dividir com vocês. Essa bacia hidrográfica já perdeu 35% do seu volume de água. Então, o que a gente tem aqui é um cenário em que essa bacia hidrográfica, talvez em 2050, essa perspectiva, ela não seja nem verdadeira, porque sem água não há agricultura e pastagem. Então, é importante que o agronegócio, que a nossa sociedade entenda que esse impacto, esse processo de degradação, ele não só vai afetar a população e as áreas naturais, mas ele vai afetar até mesmo a economia do nosso país. Então, se não tivermos estratégias claras de proteção e conservação dos nossos recursos naturais, não vai ser nenhuma obra de engenharia que vai salvar o agronegócio brasileiro, porque ele depende de movimentos naturais, como movimentos de massa, de ar que traz e distribui a água, evapotranspiração das florestas, uma manutenção da temperatura global. Então, nada disso está sendo garantido por obras de engenharia. Então, nós temos, de fato, que repensar os nossos modelos de exploração dos recursos naturais e imaginar que essa abertura de pasto não necessariamente é importante e necessária para manter a produtividade das áreas agrícolas brasileiras. Para isso, a gente precisa investir em programas de monitoramento. Hoje temos muitos programas
temos vários programas de monitoramento, mas muitos deles não consideram o compartimento biológico dos ecossistemas. E aqui eu quero discutir com vocês, porque isso entra frontalmente nas áreas urbanas. Por exemplo, como avaliar os efluentes industriais, de estação de tratamento de esgoto, como os nossos rios, eles que margeiam as nossas cidades, como eles podem ser monitorados e, a partir do monitoramento, o que pode ser feito. Mas vamos aqui estabelecer algumas perspectivas, por exemplo, em relação a isso, né? Como a gente pode pensar em monitoramento, torna-se imprescindível tanto para avaliar se um agente estressor afetou ou não o ambiente. No entanto, avaliar as mudanças nas condições ambientais é muitas vezes difícil, não ficando claro qual o componente ambiental afetado pelo tipo de mudança que ocorreu. Na tentativa de buscar e entender medidas, as consequências das atividades humanas, pesquisadores vêm desenvolvendo índices, modelos matemáticos baseados em aspectos estruturais quanto funcionais dos ecossistemas. Então, isso indica que há uma evolução do processo de monitoramento das áreas, das bacias hidrográficas globais. O Brasil, infelizmente, ainda não evoluiu para esses aspectos funcionais dos ecossistemas aquáticos. E com isso, a gente ainda tem modelos muito restritos de avaliação dos nossos ecossistemas. A gente vai voltar a discutir isso mais à frente. Aspectos estruturais se referem à qualidade de água, hábitat e composição das comunidades biológicas, enquanto aspectos funcionais não relacionados aos processos que determinam os fluxos de energia e matéria nos ecossistemas. Isso permitiria a gente dar um cenário muito mais adequado à avaliação das nossas ações sobre os ecossistemas. Dentre os indicadores estruturais, a gente tem parâmetros físicos e químicos da água, e eles compõem diversos índices em todo o mundo, inclusive no Brasil, isso a gente já faz há muitas décadas. Por exemplo, o IQA, que foi desenvolvido na década de 70 e até hoje ele é um dos principais índices de qualidade de água bruta no nosso país. Ou seja, nós temos que repensar isso. Por que ainda usamos o índice da década de 70 com tanta evolução na informação técnico-científica? Por facilidade ou porque o índice talvez não seja tão eficiente e isso mantém confortável o nosso sistema de monitoramento, sem grandes problemas políticos ou pressões econômicas, ou se, por fato, é difícil implementar novas tecnologias ou as estruturas governamentais não possuem ainda a habilidade técnica para implementar esses novos índices. E eu falo aqui, não estou falando de nenhuma organização, instituição pública ou privada, e não estou falando absolutamente de qualquer corpo técnico que possa existir nesses órgãos. Eu estou simplesmente colocando pontos de dúvidas para pensarmos e refletirmos sobre esses aspectos. Já na década de 90, uma série de pesquisas vem tentando incluir com eficiência a avaliação dos organismos. Isso é óbvio. O ecossistema aquático é a casa de muitas espécies, muitos organismos micro, meso e macro, de micro, meso e macro tamanho. Alguns a gente vê e outros a gente não vê, e esses organismos são diretamente influenciados. Então, se eles são influenciados, por que a espécie humana não seria influenciada? Então, essa é uma forma de analisar o que acontece nos nossos ecossistemas e pensarmos nisso de forma efetiva, até para minimizar os efeitos nesses organismos, porque não é justo uma espécie sobrepujar os seus interesses diante de tantas outras espécies que dividem esses ecossistemas conosco.
E aí temos vários exemplos, como macroinvertebrados aquáticos, alguns reconhecem isso como invertebrados bentônicos, mas também temos peixes bentônicos, a comunidade de peixes, de algas, como as diatomáceas. Analisar esses organismos nos permite uma melhor qualificação do problema. Então, na natureza, nos ecossistemas, hoje a gente vê nitidamente um gradiente de um ambiente sem distúrbio, minimamente perturbado, que a gente pode dizer que ele está preservado e saudável, até um gradiente, e aqui o melhor exemplo que nós temos no nosso país, um exemplo negativo, obviamente, o rio Tietê, muito perturbado, muito impactado, e eu não diria mais doente, eu diria morto. Mas poderíamos colocar o Rio Doce, que já tinha problemas graves de poluição química, em função de drenar todo o Vale do Aço em Minas Gerais, e que sofreu um impacto que foi como se a gente acimentasse aquele rio, colocasse um rejeito que acabou com o leito do rio, que alterou as margens do rio, alterou a qualidade de água. Então, temos alguns exemplos extremamente dramáticos e outros exemplos que todas as cidades brasileiras conhecem de rios poluídos nas suas áreas urbanas. Então, nós estamos tirando do gradiente de preservação, temos vários níveis de degradação ambiental até chegar o nível máximo de um ecossistema extremamente impactado, ou até, por que não dizer, morto e sem possibilidade de reversão. Existem metodologias para avaliar isso. A gente vem utilizando para acessar a saúde dos ecossistemas aquáticos modelagens multimétricas e preditivas. A primeira é baseada em índices, como diversidade, proporção de taxas sensíveis à poluição, e na segunda, a integridade ecológica de alguns rios é avaliada pelo desvio da composição da comunidade biológica daquela que seria esperada na ausência de interferência humana. A gente usa áreas de referência para comparar isso. A abordagem multimétrica ou preditiva, muitos países e regiões do mundo têm aplicado sistematicamente ao biomonitoramento para acessar as condições de saúde dos rios. A abordagem multimétrica é, por exemplo, usada pelo EPA norte-americano para avaliar as bacias hidrográficas daquele país. A União Europeia também possui inúmeras estratégias, inclusive avaliando a biota e produzindo índices multimétricos e preditivos que podem ajudar nesse processo de avaliação. Aqui, só para ajudar nessa perspectiva urbana, né, muito clara para a urbana, associando a saúde humana à saúde dos ecossistemas. Esse artigo, um belo artigo, e está aqui, deixei ele pleno para que as pessoas possam acessar e lê-los, que é fazendo a comparação dos cientistas que estudam rios, chamados doutores do rio, com a nossa medicina tradicional. E aqui à esquerda, a medicina, e aqui à direita dessa tabela, o que a gente espera nos nossos ecossistemas aquáticos. Por exemplo, a paisagem. A gente teria cirurgias plásticas, restrições da dieta. Isso serve para a gente comparar, e a gente faz isso, por exemplo, quando lidamos com a diminuição de nutrientes para dentro dos rios. Os rios ficam gordinhos, os rios ganham massa através do processo de eutrofização. Isso é o que acontece com as pessoas que precisam controlar o seu peso, né? Então, os efeitos são similares e os tratamentos também. Diminuição de nutrientes, diminuição de entrada de alimento, tanto no corpo humano quanto no rio. Por exemplo, alagamentos, né? Aquela variação rápida do nível de água.
Isso, por exemplo, a diálise controla no fluxo de sanguíneo para diminuir a retirada de água, o excesso de água, em que o rim e a bexiga não funcionam, o rim não funciona bem. Então, a gente pode prevenir situações através de ações que minimizem isso, tratamentos preventivos, tanto no ecossistema aquático quanto, por exemplo, no corpo humano. Então, essa perspectiva, ela se insere dentro de programas de monitoramento. A gente vem trabalhando, o grupo de pesquisa que eu lidero vem trabalhando com isso há muito tempo. A gente tem uma série de exemplos, eu trouxe alguns aqui, avaliando áreas do Cerrado, aqui um livro em que a gente submeteu um artigo e mostrando o gradiente menos urbanizado para um gradiente mais urbanizado, e o quanto, por exemplo, as áreas urbanas elas diminuem e geram mais efeito e pressão sobre os ecossistemas em relação a áreas menos urbanizadas, até mesmo considerando a área agrícola, cuja urbanização é menor. A urbanização, ela leva a uma série de efeitos: ilhas de calor, impermeabilização do solo, o aumento do escoamento superficial, a destruição das margens dos rios, a retilinização dos rios, que aumentam a velocidade dos rios, a mudança do leito do rio, a canalização do leito do rio, a entrada de esgoto tratado ou não para dentro do rio, a entrada de efluente industrial tratado ou não para dentro do rio, lixo dentro do rio. Então, a urbanização gera uma série de pressões, tanto no ecossistema aquático quanto também no ecossistema terrestre. E qual é a consequência disso? Notem, fazendo uma análise, simplesmente a relação de EPT, que é efemeróptera, plecóptera e tricóptera, são insetos aquáticos invertebrados, e a proporção de oligoqueto, que são as minhocas d'água, que expressam o ambiente, elas dominam ambientes poluídos, e quironomídeo, que é um outro inseto, é um díptera, é um mosquitinho daquele chato, não de morder, mas chato, que incomoda a gente, que também é predominante em ambientes poluídos. Não quer dizer que eles não estejam no ambiente natural, mas eles não são dominantes. Não há um impacto que leva à alteração da densidade deles. O impacto aumenta a densidade. Então, o que a gente vê, áreas na... Desculpe. Áreas naturais, a gente tem ali uma densidade, uma proporção maior do EPT, que indica ambientes de boa qualidade, ambientes preservados. Eles diminuem sensivelmente no ambiente urbano e não tem diferença no ambiente agrícola. No caso dos oligoquetos, é o inverso. Eles têm uma densidade baixa, uma proporção baixa, e eles aumentam fortemente no ambiente urbano e tem também uma tendência de aumentar no ambiente agrícola. E os quironomídeos, idem, né, tem uma diferença significativa para a área urbana, e na área agrícola há uma tendência de aumentar, mas não muda muito. Então, aqui é um cenário mostrando a biota, indicando o efeito da urbanização, o efeito negativo da urbanização na estrutura de organismos que a gente chama de bentos, que são aqueles que vivem no fundo dos nossos rios. Aqui um outro exemplo, mostrando na bacia do Rio Pandeiros, né, indicando áreas degradadas e áreas de referência. Ali a distribuição da cobertura do uso e ocupação do solo dentro dessa bacia. O que a gente observa, então, que há uma área urbana, uma área agrícola, e as florestas e o cerrado têm diminuído, e isso leva, por exemplo, a essa distribuição dos pontos, mostrando que boa parte deles estavam
em condições de degradação, à direita, onde a gente tem a maioria dos pontos, e à esquerda, áreas ainda preservadas, mostrando que a maioria desses pontos eles estão perdendo qualidade em função do nosso uso e ocupação do território. E a partir daí, em 2018, a partir da tese da Camila, a gente começou a desenvolver um quadro, um modelo que a gente pudesse embarcar uma série de índices, uma série de preditores, para que construíssemos um índice de saúde de rios tropicais e que poderiam servir para qualquer bacia hidrográfica, seja ela rural, com condições preservadas ou áreas urbanas. Fizemos esse modelo para o Distrito Federal, pegando em vermelho áreas urbanas e áreas agrícolas, né? E aqui em verde são áreas em bom estado de preservação ou dentro de unidades de conservação ou reserva do patrimônio natural particulares, RPPNs, particular do patrimônio natural. A gente considerou também a área de drenagem e um corredor ripário, a área que a gente chama de APP, com 30 metros de margem, que é o que o Código Florestal prevê. Então, isso tudo foi analisado de forma integrada. É muito importante a gente dizer que não adianta eu só avaliar o leito do rio, a parte de dentro do rio. Eu tenho que avaliar todo o ecossistema. Então, isso a gente fez dentro dessa perspectiva e fomos construindo esse índice em etapas, né? Nós tínhamos cerca de 50 variáveis, desde variáveis de georreferenciamento, de tipo de característica do habitat, proporção de matéria orgânica, cobertura vegetal do leito do rio, a textura do leito do rio, se era areia, se era silt, se era argila, a hidrodinâmica, como a descarga ou vazão do rio, dados abióticos, nitrito, nitrato, fosfato, oxigênio dissolvido, pH, condutividade, turbidez, e distúrbios humanos. Por exemplo, a relação do uso e ocupação do solo entre a área urbana, agrícola, área natural e dados biológicos e, por exemplo, proporção de invertebrados, processos ecológicos, algas e, por exemplo, se naquela bacia hidrográfica a gente tinha reservatórios ou não. Então, isso tudo foi considerado, analisado, né, essas perspectivas de uso e ocupação, e aqui cenários, por exemplo, para algas, né, em que a gente coloca aqui como exemplo de vocês, que todo mundo conhece, a concentração de nitrato e de ortofosfato, né, em que a gente tem cenários, essa linha aqui indica quando a concentração de nitrato ou de fosfato, a linha preta, ela altera o comportamento daquele organismo, né? Então, ele tem um score, dizer, que mostra que ele, até do lado esquerdo, ele tem as melhores condições. Por exemplo, uma pequena alteração para Eunotia Serra, isso gera uma alteração dessa comunidade. Algumas são mais sensíveis, outras são mais resistentes, né? E resistem a concentrações maiores. Isso ajuda a gente a entender como os nossos organismos eles se comportam frente a esses gradientes ambientais. E isso ajuda o tomador de decisão a entender qual o limite que um determinado composto ou parâmetro físico ele pode ser tolerável ou quando ele passa a ser impactante para os organismos que vivem ali.
E aí, a segunda etapa do trabalho, a gente definiu algumas variáveis, e essas variáveis a gente tentou entender qual o limite ambiental do gradiente ambiental para as variáveis mais sensíveis, aquelas que possam indicar, de fato, alteração, ruptura, limites de resistência que os ecossistemas possuem. Então, nós vimos que a área drenada, a altitude, a cobertura vegetal, a matéria orgânica, sedimentos grosseiros, como areia grossa, cascalho, pedras no rio, são importantes, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, turbidez, nitrato, fosfato, a proporção de área urbana, área agrícola, é, a presença de esgoto e de barragem eram categorias sensíveis para a gente correlacionar com os dados biológicos. E nós confrontamos essas variáveis ambientais com diatomáceas, macroinvertebrados e processos ecológicos, como, por exemplo, decomposição e respiração dos ecossistemas. Então, a gente tem aqui o gradiente ambiental e como os organismos, alguns organismos com alguns índices, eles funcionavam frente a esse gradiente ambiental para a gente identificar quais eram as variáveis que poderiam ser sensíveis. Nós fizemos isso, e aqui, por exemplo, o momento em que condutividade passa a ser um problema e eleva a proporção de oligoqueto, né, que são as minhocas d'água, e os irudíneos são os sanguessugas, né, cerca de 180 microsiemens. Por exemplo, a própria condutividade de 180 microsiemens também é decisiva para a diminuição da proporção daquele grupo EPT. Aqui a gente explica melhor e mostra o gradiente quando é que uma determinada poluição ela começa a romper a resiliência do ecossistema. Isso é muito importante para a gente saber o nível de poluição dos nossos ecossistemas e o que nós podemos esperar e prever quais as consequências e o quanto esses ecossistemas vão perder de serviço. Volto a falar de serviço já já, tá? Aqui para diatomáceas e para processos ambientais. Estou usando a condutividade, o artigo está disponível para vocês analisarem. Por exemplo, para o processo de decomposição, ele é muito mais sensível à alteração da condutividade. E faço aqui um registro. Na resolução CONAMA 357, que enquadra as águas brasileiras, não tem uma variável tão importante, tão simples, tão barata de se analisar e que dá excelentes resultados, como a condutividade elétrica das nossas águas. A partir daí, nós construímos um índice de avaliação de saúde de águas tropicais. Esse trabalho foi premiado como primeiro lugar, como melhor trabalho científico do Distrito Federal, né, em 2022. E esse índice, nós selecionamos daquelas 50 variáveis, cerca de 17 variáveis de parâmetros ambientais e biológicos, e nós tentamos analisar isso em 3 camadas: pressão, condição e resposta. Como o trabalho, a gente investiu mais na parte ambiental, a condição, ela precisa, é aquela parte de como, a resposta é aquela parte como a sociedade enxerga, quais são as respostas políticas, tomadas de decisão, impressões da sociedade. E aí nós desenvolvemos um índice baseado na resolução 357, CONAMA 357, usando o enquadramento, que isso é uma resposta da sociedade na forma de lei para essa questão de resposta. Então, nós criamos um índice que calcula a sustentabilidade de cada classe,
Lembrando que a resolução CONAMA 357, ela classifica em classe especial, classe 1, 2, 3, 4, são 5 classes de como as águas, quais são o que a gente espera de qualidade de água para cada uma dessas classes. E esse índice ajudou a gente a colocar ali na camada resposta uma avaliação. Então, aqui a gente tem as 3 camadas: pressão, nós tivemos o uso do solo e a cobertura vegetal, a condição, a velocidade de água, a condutividade elétrica e o fósforo, as condições ecológicas, o índice de atomácia, a abundância do gênero Eunotia, a abundância de invertebrados, a abundância do EPT, a abundância de olicoqueto e irudínio e a clorofila de algas. E na resposta, esse índice do uso de classes. E aí, aqueles 50 pontos que nós tínhamos, nós classificamos eles com o índice, o TWHE, Tropical Water Health Index, a partir dessa construção de diferentes camadas. E eu queria destacar o ponto 23 para vocês. É um dos rios mais poluídos numa área urbana do Distrito Federal, chamado Rio Melchior. Ele é uma transição próximo à maior favela do Brasil, que é o Sol Nascente, indo em direção à área urbana. Ele se encontra outro rio chamado Descoberto, e eles desaguam no Corumbá 4, que é um dos reservatórios que abastecem todo o Distrito Federal, inclusive as áreas mais privilegiadas. Notem que ele tem a condição de saúde crítica, mas ele está plenamente enquadrado, está compatível com o enquadramento, porque ele é classe 4. Então, é o que eu digo sempre, a classe 4 é uma licença para poluição e para mortalidade dos nossos ecossistemas. Esse rio, ele já perdeu todas as suas qualidades, já foram encontrados metais nele, recentemente, na sua região, encontrado elevados índices de organoclorados, como o glifosato e o AMPA. Então, é uma área sensível, mas que está dentro da lei. Isso é algo que a gente precisa entender e revisar. E a partir desses 2 índices, a gente gerou um modelo de gerenciamento de recursos hídricos. Então, quando está tudo bem, a gente precisa continuar, monitorar, e não precisa nem de tanta intensidade. Se ele ficou numa condição moderada, talvez temos que aumentar a intensidade do monitoramento, aumentar a escala temporal, aumentar a análise espacial. E se ele está numa condição crítica, ele precisa de ações de recuperação, de restauração desse ecossistema. E aí, a partir do índice, tem vários caminhos que podem ser apontados. E no índice de sustentabilidade, a gente coloca também uma alternativa de como, dentro da política de cada estado, como é que pode ser feita a readequação da classificação dos seus rios, né? Então, quando o rio está com índice bom, a classe está ok. O que pode ser pensado, por exemplo, classe 4 e 3, se a sociedade quer manter esses rios sem condição, por exemplo, para contato humano e abastecimento. Mas se ele está fora da classificação esperada dele, alguma coisa tem que ser revista e provavelmente ou tem que ser adequado dentro da bacia hidrográfica, ações que possam readequar ele ou reclassificar ele. E quanto aos ecossistemas e os seus serviços? Aqui eu vou ser rápido, a gente tem os serviços de provisão, suporte, regulação e cultura, aqui uma série de serviços que nós podemos atuar. Aqui um modelo de funcionamento de ecossistema, dos ecossistemas de riachos, rios de pequenas dimensões. Vamos pensar na mudança climática. Ela afeta a temperatura do ar e a precipitação, e isso vai ter efeito direto na vegetação diária de APP. E ela afeta, por exemplo, a fenologia, que é a queda das folhas. E o que tem a afetar a queda das folhas, das flores, de florações, etc.?
isso, além de interferir no processo de polinização e de fertilidade dessas áreas, mas também a gente interfere no processo de fluxo de energia para o solo e para os ecossistemas aquáticos que dependem dessas folhas, dessas flores, como energia para sustentar toda a biota desses ecossistemas. E isso, alterando a fenologia, você vai alterar a entrada dessa energia nos ecossistemas, e isso vai alterar o estoque de energia e o processo de decomposição, que é quem sustenta toda essa biota dependente dessa energia. E aí a gente foi avaliar qual o efeito que isso tem sobre os nossos ecossistemas. Pegamos aqui duas áreas dentro do Distrito Federal, uma área nativa, natural, dentro de unidades de conservação, e duas áreas em regiões agrícolas do Distrito Federal. Notem que a cobertura vegetal ela é elevada nas áreas nativas e muito baixa nas áreas naturais. A vegetação natural é quase que plena nas áreas nativas e perde quase 50% da sua vegetação natural nas áreas que nós analisamos, que foram modificadas. E notem que a influência de áreas de agricultura e pastagem eram muito pequenas nas áreas naturais, no entanto, muito elevadas nas áreas que nós avaliamos que foram modificadas. Qual é a consequência disso, então, para a vegetação? Notem que a estrutura, a riqueza de espécies na área natural, ela é um pouco maior do que na área impactada ou na área modificada. E isso poderia ser uma boa característica, ou poderíamos dizer que a área está em recuperação, e se ela está em recuperação, as condições naturais estão garantidas. E isso muitas vezes acontece, por exemplo, em áreas de restauração, quando a restauração não leva em consideração como é a nossa área natural que foi degradada. Então, precisa de áreas de referência, características de área de referência próxima àquela área degradada, para que isso seja adequado. E aí, nós vemos aqui nessa análise de NMDS, em que são áreas diferentes. Ok, mas mesmo assim poderia estar em recuperação e restaurar esse ecossistema. Notem aqui, então, as dominantes desse ecossistema. Tem o Prote e Itapirira. Elas passaram a ser intermediária ou de densidade rara. E uma desapareceu. E essa uma que desapareceu é exatamente de áreas úmidas, né? Então, provavelmente, a disponibilidade hídrica diminuiu entre as duas áreas. E outras que não eram dominantes passaram a ser dominantes, né? Nós temos 4 espécies dominantes, algumas que nem faziam parte da lista das áreas naturais. E qual é o efeito que isso pode ter sobre o ecossistema? Aqui é categórico. Nós temos a área natural com uma variação sazonal e a área modificada sem variação sazonal. Então, a gente tem uma área com serviço e uma área com desserviço. Vamos pensar isso dentro da gestão, dentro da valoração desse serviço que essas áreas dão. Aqui eu estou numa área, desculpa, deixa eu voltar aqui. Aconteceu aqui Então, eu tenho as áreas de serviço e as áreas em que a gente tem um desserviço ambiental. Quanto custa isso? Então, nós calculamos, né, esse custo. O custo do serviço é cerca de R$ 17 por dia, por metro quadrado. Eu considerei, vocês vão ver ali na área de serviço, os picos, porque é isso que influencia o ecossistema. E no caso, como não há variação, eu considerei cerca de 1 grama por metro quadrado por dia, enquanto na área com serviço, 2,5 gramas por metro quadrado por dia. Isso custa R$ 17 por dia. Por ano, R$ 6.000 por metro quadrado, e quando eu estabeleço isso em hectare, cerca de 63 milhões por hectare. E o desserviço? R$ 6 por dia, 2 milhões por ano por metro quadrado,
e 25 milhões por ano. Então, nós temos uma diferença de 47% da retenção de carbono, o que isso gera uma diminuição e um custo para a nossa atmosfera de 38 milhões por ano. Então, essas áreas que estão impactadas, elas deveriam pagar para manter esse impacto 38 milhões por ano de impostos para que essas condições se mantivessem. Então, aqui eu tenho uma possibilidade de produzir um efeito de negociação e de investimento para a recuperação de áreas degradadas. Uma outra análise aqui para a área urbana, né? Então, nós temos uma área vegetada e outra urbana. E o que isso significa? Notem que eu tenho 10 graus de diferença. Isso tem custo? Sim. Como é que as pessoas diminuem o efeito desse desserviço em que a floresta poderia estar utilizando e qual o custo disso? E isso pode significar taxas para as cidades de desenvolvimento sustentável, em que poderiam produzir pequenas taxas em que fossem revertidas para minimizar esse efeito, ou que levasse o cidadão a ter a diminuição dos seus custos, por exemplo, com taxa de energia, se eles estão investindo para diminuir esse efeito térmico que as áreas urbanas causam, sobretudo nos ecossistemas, comparado aos ecossistemas naturais. Então, aqui, rapidamente, a temperatura ela é amenizada pelo serviço que a vegetação produz a partir da evapotranspiração. Essa evapotranspiração é, em média, de 200 a 400 litros por dia. Então, eu vou considerar o cerrado, que é um ambiente de estresse hídrico, para levar em consideração quanto custa isso. Uma árvore, então, gasta 400 mil gramas de água por dia. Uma grama de água, ela usa cerca de 2,4 quilojoules de energia, e aí, transformando essa energia em quilowatts, eu consigo ver que o serviço que uma árvore propõe para o ambiente, usando tarifa energética, é de 54 centavos. E quanto custa de serviço? Na verdade, imaginando uma casa com 3 pessoas, gastando cerca de 240 quilowatts por dia, ela gasta 5,4 por casa, né? Imaginando que uma árvore é uma casa, R$ 5,04. Isso é 10 vezes maior o serviço que a casa, que a árvore gasta. Então, a gente tem aqui um paralelo urbano, uma valoração do serviço em que as florestas podem ajudar nas áreas urbanas. E isso ajuda no processo de gestão, né, envolvendo não só a agricultura, quanto as nossas cidades, o quanto custa esse processo. Nós, nesse momento, estamos colocando essa valoração nos nossos estudos, tentando colocar dentro dessa camada do nosso índice de saúde de águas tropicais como resposta, né? E isso vai permitir ainda melhorar mais o nosso modelo de gestão. Então, com esse trabalho, a gente melhora a percepção de riscos e prejuízos, colabora com políticas eficazes na formulação de leis que tragam segurança da manutenção dos serviços ambientais, fornece informação e formação de qualidade para todos os níveis de educação, subsidia os tomadores de decisão do setor público e privado em ações que visem um desenvolvimento sustentável e melhora os mecanismos de valoração de multas e penas de acidentes, perícias e processos judiciais, e estabelece também uma boa perspectiva quanto à valoração dos créditos de carbono. Estamos desenvolvendo e vamos desenvolver nos próximos anos um aplicativo para essa perspectiva. Visitem os nossos podcasts que trabalham dentro dessa perspectiva de sustentabilidade, discutindo todos esses temas da temática urbana e agrícola brasileira. É o nosso podcast 19 Gotas
e nós acabamos de criar uma revista ciência da TWRA, Ciência e Sustentabilidade, que, na verdade, a gente está aceitando artigos de opinião, artigos de relatórios que muitas vezes não são publicados, para que a gente melhore a qualidade de informação e aumente a veiculação de informação para os tomadores de decisão e todos os setores da sociedade. Eu queria agradecer o meu muito obrigado ao convite da organização. Desculpa o tempo um pouco acelerado e deixo aqui todos os meus contatos e informações para que todos tenham acesso às informações aqui customizadas para essa apresentação. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela atenção.